Fala galera do canal do Vavá, sou o Palestra Itália, passando para falar para vocês se inscreverem no canal, deixar o like que é muito importante, tá bom? Valeu, tamo junto. Bom, a pergunta agora é a seguinte: a seleção brasileira, como disse Abel Ferreira, fez mal para o Danilo? Quem responde? Tite. Que isso, Ronaldinho Gaúcho? Falar do Danilo, acho que lhe fez muito mal ter ido à seleção. Eu lembro-me na altura de ter uma conversa internamente com o clube e expressei qual era a minha opinião em relação à ida dele, mas não sou eu que mando. E agora, é verdade, não está a passar uma fase menos boa, mas também já teve em grande fase, já nos ajudou muito e isto faz parte. O jogador brasileiro tem uma qualidade técnica acima da média, mas precisa de melhorar na formação individual, na formação pessoal. Ele saiu muito chateado porque ele sabe que cometeu um erro, não é? Primeiro porque tinha perdido a bola antes e segundo porque a tentar cortar a bola pisou e muito bem foi expulso. Mas isto faz parte da nossa vida e do crescimento de um jogador, saber lidar com os momentos altos e baixos. Eu estou a ver o Neymar a partir tudo, é o que eu estou a ver o Neymar a partir tudo, neste momento. E há momentos que está lá em cima, está cá em baixo. O Ronaldo, a mesma coisa. Já vi o Ronaldo top, agora está numa fase menos boa, vai recuperar, os campeões normalmente recuperam sempre. O Messi igual, portanto isto faz parte da carreira de qualquer jogador. Cara, essa manifestação é em cima de um contexto todo, e eu conheço o Abel tem sido muito aberto, receptivo a nós, fazendo um trabalho extraordinário. Essa frase ela tem que ser olhada em cima de um contexto e de uma situação toda do que ele quis dizer. Eu imagino, mas eu não me permito fazer essas situações. Mas me permito, talvez, uma observação que o Gabriel Menino fez logo depois que ele voltou no Palmeiras, ele se manifestou publicamente, ele disse, depois que eu fui para a seleção, as coisas ficaram diferentes para mim, eu jovem e agora eu estou retomando meu padrão normal. Ele deu uma entrevista assim? Deu, né? Sim. Deu, né? Então a gente tem que analisar o contexto do Abel, que é um extraordinário profissional, tem sido e tal, para saber que contexto todo ela foi colocada. O Tite encarou numa boa, não é? Deu para perceber, fez a colocação dele. Agora eu quero a opinião de vocês. Efetivamente ou coincidentemente, depois que o Danilo voltou da seleção brasileira, o futebol dele caiu bastante. A gente vê agora coisas que não são normais na carreira do Danilo, expulsões, não tem sido aquele cara que chega na área para fazer um gol e tudo mais. Tá um pouco diferente. Vocês concordam que o Danilo não vive esse grande momento? Acho que todo mundo aqui, tá aqui os números. Melhor do que vocês, antes de falarem, observarem também. Antes e depois da participação do Danilo na seleção. 23 jogos antes, 23 depois, tá igualzinho. Antes, 6 gols, depois, 1. Assistências, iguais. Desarmes, antes 44, agora 34. Lançamentos, antes 15, agora 13. Cartões amarelos, antes 2, depois 4. Cartões vermelhos, nenhum antes da seleção e 2 pós-seleção. Os números não mentem, Chico. Inclusive o dos cartões, né? Porque ele tomou 2 cartões que prejudicaram a equipe, ou poderia, no caso do clássico contra o Santos, não foi, mas anteriormente sim, acabou prejudicando a equipe numa eliminação. O Danilo joga muita bola. E ele não foi convocado à toa. Mas o que eu entendi, e a imprensa é interessante, né? Porque aí o Abel fala uma coisa lá, Tite, o Abel falou que a convocação fez mal para o Danilo. Porque, na verdade, não é a seleção que faz mal para o jogador. É o jogador que, ao ser convocado, daqui a pouco sobe para a cabeça, daqui a pouco se deslumbra, daqui a pouco cria um outro entendimento das coisas e para de jogar. E a gente tem vários exemplos. Porque o jogador acha que quando chega na seleção ele convive com outro mundo. Enfim, às vezes ele desfoca um pouco, é natural. E isso aconteceu com vários. Então, não é a seleção que faz mal para o jogador, é o jogador que daqui a pouco perde um pouco do comprometimento e isso tem que ser trabalhado. O Abel Ferreira conseguiu recuperar o Gabriel Menino e, olha, demorou para hoje o Gabriel Menino ser uma alternativa importante, mas também muito menor
em termos de alternativa, do que já fora anteriormente. O Gabriel Menino era um jogador que, poxa, a gente estava considerando como titular, um possível convocado, como ele foi, inclusive. Então, demora muitas vezes para você recuperar um jogador. E não é um exemplo apenas, não é só o Danilo que acaba desfocando. Denilson, você pode falar de carteirinha porque quando vai para a seleção, quando você se depara com ídolos, com jogadores experientes, com uma comissão técnica gabaritada, como é que funciona esse processo na cabeça do jogador? Obviamente, a satisfação de você realizar um sonho, ponto. A volta, que para mim é o mais importante, nesse momento que o Danilo vem vivendo agora. Tentar detectar o que está errado, o que ele mudou, qual o comportamento que ele mudou. Às vezes você vai para a seleção brasileira e você vota como um volante meio campista que é o Danilo. Às vezes ele olha pro Zé Rafael e fala assim, não vou mais nessa bola não, Zé. Quem vai é você agora, porque agora eu sou seleção. Tem isso? Tô errado? Sério? Não. O quê? O quê? Filho, eu não vou votar mais não. Volta aí, alguém acompanha, que eu não vou votar mais não. Isso é o que cabe no que o Chico falou, dá essa empolgação. De falar, pô, agora eu sou um cara diferente, agora eu sou seleção. Então, Mas dá pra falar que o cara fica um pouquinho deslumbrado? Isso, deslumbrado. Então, às vezes, ele olha e fala, uma bola que ele ia e dava o carrinho, fala, não vou mais não, meu companheiro vai. Entendeu? Até porque ele chega com os companheiros e ele tem outra moral com os companheiros. É natural, né? Lourão. Agora, o legal é detectar rápido aonde está errando. O Gabriel Menino, para citar mais um jogador que foi citado aqui pelo Chico, também passou por isso. Isso é natural. Você olhar nas redes sociais, você ter 100 seguidores, de repente você tem 1 milhão de seguidores. Você fala, caramba, eu sou o cara e tal. Então, o mais importante é detectar aonde o Danilo tá errando. Onde você tá errando, Danilo? Eu tô mais empolgado, não tô? Tô correndo menos, não tô correndo menos? Para voltar a ser o jogador que ele foi antes de ser convocado para a seleção. Mas... Acho não. O Abel foi infeliz quando ele fala que a seleção fez mal pro Danilo. Eu não penso longe de pensar igual o Abel. Pelo contrário, nessa situação. Mas você acha que ele não está querendo dizer não que a seleção faz mal, mas que o Danilo voltou mal? Não é um recado pro Danilo. É que também pro treinador, às vezes, eu fico pensando, pro treinador, às vezes, criticar o próprio jogador, ou tem que ser com muita maestria. Ele foi mal. Mas foi ou mal, é melhor, né? O Abel foi né, mal. Porque não todo falar jogador, nada. todo jogador, ele almeja, todo jogador, ele trabalha, ele já começa na base, já pensando na seleção brasileira, em vestir a camisa da seleção brasileira. Então não é que foi a seleção fez A culpa não é da seleção. A culpa não é da seleção. De repente o Danilo... O Palmeiras Gente, viveu a culpa é fase... só, e se tiver culpa é do jogador. O Palmeiras teve jogos que ganhou, mas os É. jogadores não estavam bem. E o Danilo fez parte desses jogadores que não estavam bem. E ainda não voltou a jogar o que ele jogava antes de ir para a seleção. Mas o Danilo é um menino bom, eu conheço, falo de vez em quando com o Danilo, é cabeça boa. Isso de subir para a cabeça, isso não acontece com o Danilo, até porque eu conheço os seus representantes também, são pessoas do bem, que ser uma fase, tá né? do lado. natural, Ronaldo, Mas tem Uma jogadores fase que passam por uma fase natural. ruim. Uma isso coisa aí. que me chamou a atenção, Ronaldo, é que o Gabriel Menino foi para a seleção como lateral. Lateral. Quando ele volta da seleção, ele nunca mais jogou de lateral. E por que Titular que o ele não treinador- foi e voltou pro meio. E por que o treinador também não falou da mesma forma que falou do Danilo, falou do menino? Mas eu acho que é uma tempestade em copo Não, mas d'água. foi uma pergunta, gente, feita. E ele foi também mal. acho. Eu acho que ele foi mal demais de Ele novo, foi o mal. Abel. Eu não acho que ele Fritar o quis menino, responsabilizar a sendo que o que- seleção. achei. Sendo Acho que ele quis dar um recado falou, pro a Danilo. torcida já presenciou, os comentaristas também, só que ninguém colocou mais um peso em cima do menino. E ele colocou o peso em cima do menino mais uma vez eu aí. vejo de um Quer jeito Mas dizer, talvez ele queira uma aí hoje vejo de um reação jeito do diferente. Danilo. Isso, Ele é. conhece o Danilo melhor que todos nós aqui. Talvez ele queira que o Danilo reaja. Mas não às vezes- ajuda, mas mas às isso é vezes- no grupo, mas às não vezes precisa fazer tomar pra fora. mas às vezes tomar uma vaia do próprio torcedor pode ser ruim pro jogador também.